Esta é a história do dia da Rádio Observador. A guerra dos chips entre os Estados Unidos e a China. That chip deal is so bad. We put up billions of dollars for rich companies to come in and borrow the money and build chip companies here, and they're not going to give us the good companies anyway. All you had to do is charge them tariffs. If you would have put a tariff on the chips coming in, you would have been able to, just like the auto companies, no different. Em outubro de 2024, Donald Trump, no podcast de Joe Rogan, atacava a política de Joe Biden em relação à guerra dos chips. Para Trump, não faz sentido subsidiar empresas para tentar reanimar a indústria nos Estados Unidos. Bastaria aplicar tarifas e isso, na opinião de Trump, levaria a uma diminuição nas importações e ao aumento da produção interna. No entanto, ainda não se sabe se será esta a tática do novo presidente dos Estados Unidos numa altura em que a China domina o mercado. Estes chips são usados em todos os aparelhos eletrónicos ou em quase todos: telefones, máquinas de lavar roupa e, claro, mísseis. E quem os produz tem a faca e o queijo na mão, o que deixa o Ocidente, em particular os Estados Unidos, muito preocupados. É sobre esta guerra dos chips que vou conversar com a jornalista Inês Capucho, da secção de Economia do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, a primeira de 2025, quinta-feira, 2 de janeiro. Bem-vinda, Inês, e bom ano para ti. Olá, Ricardo. Obrigada, igualmente. Bom ano para ti e para todos os que estão a ouvir a história do dia, obviamente. Inês, sei que vamos já agarrar os nossos ouvintes com este pedido que eu te vou fazer. Inês Capucho, fala-me de chips. Então, os chips... Não é de batatas fritas. Não são batatas chips. fritas. Os chips, também conhecidos como semicondutores ou circuitos integrados, são pequenos dispositivos. Para termos um bocadinho a comparação, são mais pequenos do que grãos de arroz, pelo menos a sua maioria, e são essenciais para o funcionamento de aparelhos eletrónicos, como os telemóveis, os computadores, mas também dispositivos que utilizamos no dia-a-dia, como máquinas de lavar a roupa. Ou seja, os chips estão em praticamente todos os aparelhos eletrónicos. Devem ser poucos os que não têm, mesmo dos mais pequenos aos mais básicos, aos mais smart. Estão mesmo em todos, não é? Exatamente, podemos dizer que são os cérebros que estão por trás de muitos dos equipamentos que nós usamos no nosso dia-a-dia. Por exemplo, sem os chips não conseguíamos estar a gravar esta conversa como estamos a gravar. Exatamente, estamos a usar um computador para gravar a conversa. Exatamente, também não conseguiríamos ouvir podcasts no computador. Isso era lamentável, já viste? Por outro lado, também não conseguiríamos ajustar o assento do nosso carro para colocar as costas mais direitas, para ficarmos mais perto ou mais longe do volante. Ou seja, são tarefas do dia-a-dia que só são possíveis por causa dos chips, mesmo que muitas vezes não tenhamos essa noção porque não os conseguimos ver. Porque são os tais aparelhinhos muito, muito pequeninos, às vezes do tamanho de um bago de arroz. E quem é que domina este mercado? Quem é o grande produtor de chips? É difícil destacar uma só empresa, porque existem vários tipos de chips e cada empresa é especializada num determinado tipo. Contudo, se estivermos a falar dos semicondutores mais avançados, Taiwan é o maior produtor do mundo. A China não domina este campo, digamos assim, mas tem crescido num outro, que são os legacy, que são os mais antigos, são os menos avançados e que estão nestes produtos do dia-a-dia que falamos. Mas aí a China domina, então? Exatamente, tem crescido muito a produção chinesa e é basicamente por isso que os Estados Unidos estão preocupados. E os chips evoluíram muito e até já temos chips com inteligência artificial. E nesse capítulo, quem é que dá cartas também? Temos chips de inteligência artificial, sim, que são concebidos para acelerar a execução de tarefas de inteligência artificial, ou seja, são usados para treinar e são implementados em modelos como o GPT, da OpenAI, que falamos muito nos últimos tempos. A norte-americana Nvidia é a grande líder deste segmento de mercado. Estima-se que controla entre 70% a 95% do mercado destes chips sozinha. Então, Inês Capucho, vamos imaginar um daqueles super vilões, daqueles dos filmes do James Bond, e vamos imaginar que um destes super vilão consegue controlar não só a produção de chips, como usá-los como bem entender. Isso pode ser um grave problema para a humanidade.
À partida, sim, por isso é que as preocupações com a segurança nacional são, em grande medida, a base da disputa entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos prevêem que a China possa dominar a cadeia de fornecimento dos chips mais antigos até 2030, ou seja, até o final da década. E estão preocupados que isso possa colocar em risco a sua segurança, porque não querem depender de países estrangeiros em indústrias como a defesa, a tecnologia... Mas para chegarmos aqui... Alguém deixou o campo aberto para a China, não? Sim, as empresas dos Estados Unidos têm tido dificuldades em produzir, digamos assim. Principalmente a Intel tem tido muitas dificuldades financeiras e isso faz com que esteja a ficar para trás e a China, ao investir também dinheiro do Estado, está a conseguir crescer. Já voltamos à conversa com a jornalista da secção de Economia do Observador, Inês Capucho. O que estão e o que vão fazer os Estados Unidos perante este domínio chinês dos chips? Aquilo estava tudo contaminado por tudo quanto era gente. Esta é a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Episódio 3. O assassino comete um erro. A Caça ao Estripador de Lisboa é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Inês Castelo Branco, e tem banda sonora original de Mário Lajinha. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com a jornalista do Observador, Inês Capucho, da secção de Economia. Inês, e o que é que os Estados Unidos fizeram para tentar contrariar esse domínio chinês que descrevias? Desde 2022 que os Estados Unidos têm imposto restrições às exportações à China porque temem que os chineses utilizem os chips mais avançados e a inteligência artificial para obter algum tipo de vantagem militar. A ação mais recente foi anunciada antes do Natal, no dia 23 de dezembro, quando os Estados Unidos abriram uma investigação à China por práticas anticoncorrenciais para alcançar o domínio da indústria. Ou seja, os Estados Unidos temem que a China esteja a apoiar empresas e a dar-lhes dinheiro para conseguir dominar este campo dos chips. No fundo, os Estados Unidos querem reduzir a capacidade da China de criar uma indústria de semicondutores mais avançada. Ou seja, como eu disse... Ficar para trás nessa corrida. Exatamente. Já estão para trás nos chips mais maduros, mais antigos e temem também ficar para trás nos mais avançados. Em 2022 também, os Estados Unidos promulgaram uma lei, que é conhecida como Chips and Science Act, para incentivar a construção de fábricas em solo norte-americano, ou seja, para levar as empresas a sair da China e de Taiwan e começarem a fabricar chips em solo norte-americano. E isso foi com o Joe Biden, obviamente. O que é que Donald Trump, que vai tomar posse agora dia 20, pensa sobre tudo isto? A aplicação desta legislação tem sido lenta, mas acelerou no final do ano passado, com o legado de Biden a aproximar-se do fim. O ano passado, 2024. Exatamente. Precisamente porque Joe Biden teme que Trump reverta esta legislação. Isto porque, durante a campanha eleitoral, Trump disse que a legislação era muito má e defendeu que, ao invés de existir este incentivo para as empresas se fixarem nos Estados Unidos, devia existir um aumento das taxas sobre as importações da China, o que atrairia as empresas a fixarem os seus negócios nos Estados Unidos. E então, segundo os especialistas ouvidos pelo Observador, é improvável que Trump chegue ao ponto de revogar esta lei, mas deverá sim fazer ligeiras alterações, por exemplo, a forma como os fundos são destinados e quem serão os maiores beneficiários. No fundo, não quererá deixar a lei como está, precisamente por ser uma iniciativa do seu antecessor. Ora, e perante essas opções tomadas por Washington, Pequim retaliou de alguma forma? Sim, Pequim retaliou. Primeiro anunciou uma proibição de exportação a minerais e metais. Tem uns nomes um bocadinho complicados. Gálio e germânio. Disseste de forma irrepreensível, Inês. Obrigada, Ricardo. Que são essenciais para produzir estes semicondutores. E depois anunciou uma investigação à NVIDIA, a empresa norte-americana de que falámos ainda há bocadinho. E que caso é esse? Qual é o caso da NVIDIA? Eu lembro-me da NVIDIA quando era a rainha das placas gráficas dos computadores,
que eram usadas sobretudo para jogos, confesso. Mas lembro-me da NVIDIA nessa altura. Nessa altura é também uma empresa muito, muito importante, não é? Sim, neste momento a NVIDIA está na vanguarda do desenvolvimento dos chips de inteligência artificial e tem um valor de mercado de 3 bilhões de dólares. Só fica atrás da Apple. A americana, 3 bilhões a americana ou dos nossos? Dos nossos. Dos nossos. E então a NVIDIA está sob escrutínio na China por infrações, ou alegadas infrações, à lei antimonopólio chinesa na compra de uma empresa israelita chamada Mellanox Technologies em 2020. A compra foi aprovada pela China nessa altura, mas tinha condições. Por exemplo, esta empresa israelita tinha de partilhar informações sobre os novos produtos com empresas rivais 90 dias antes de eles serem lançados. E é aqui que surge a investigação, que é a China suspeita que esta condição não esteja a ser cumprida. Mas os especialistas acreditam que esta é mais uma ação política do que propriamente legal, ou seja, é uma retaliação de Pequim e não uma questão legal. E há pouco falaste na Intel. A Intel era a grande empresa do mercado, não é? Entretanto, foi completamente ultrapassada, é isso? Sim, foi completamente ultrapassada pelos rivais. Os Estados Unidos, principalmente agora com o governo de Joe Biden, depositavam grandes esperanças na Intel, por ser uma empresa norte-americana, nesta luta pelo domínio da indústria dos chips. Só que a tecnológica tem apresentado dificuldades em corresponder às expectativas. No verão anunciou que ia despedir cerca de 15 mil trabalhadores. Depois apresentou o maior prejuízo trimestral em 56 anos de história, mais de 16 milhões de dólares. E no final do ano, em dezembro, o CEO, Pat Gelsinger, demitiu-se por não estar a conseguir dar a volta ao momento da empresa tão rapidamente quanto era esperado. Portanto, este poderá ser um dos desafios da administração Trump, que é conseguir voltar a colocar a Intel numa posição que favoreça os Estados Unidos na corrida pelo domínio dos chips, que eles querem chegar ao primeiro lugar. Inês, deixa-me voltar aqui à ideia do super vilão do James Bond, porque os chips, já percebemos, estão em tudo, todos os aparelhos eletrónicos, e estão também nas armas. Sim. E isso é uma questão muito, muito preocupante, não é? Exatamente, sim. Mais uma vez as questões de segurança nacional. Sobretudo agora, como temos o exemplo da Ucrânia, em que há uma guerra de drones, portanto há uma guerra com aparelhos eletrónicos não tripulados, sem tripulantes, que dependem deste tipo de mecanismo. Exato, mais uma vez os países cada vez estão mais preocupados com a sua segurança nacional e querem garantir que conseguem fabricar, quer seja as armas, quer sejam outros produtos, internamente, sem dependerem de componentes estrangeiros, porque se esses países não lhes enviarem esses componentes, já não conseguem produzir. Inês, esta vai ser uma das guerras, neste caso comercial, 2025. Há alguma ideia de quem poderá vencer esta guerra dos chips entre Estados Unidos e China? Primeiro acho que temos de esperar para ver o que é que a administração Trump vai fazer, que alterações vai fazer à legislação, se vai impor novas taxas ou não, e depois se vai continuar a ter a China como um alvo, como é que a China vai responder, ou se, por exemplo, terá Taiwan como um alvo, porque acho que é preciso nunca nos esquecermos de Taiwan, o grande produtor mundial de semicondutores neste momento. Exatamente, que também está no centro de uma disputa com a China, e uma questão territorial muito, muito relevante e muito delicada, com um equilíbrio muito, muito perigoso, porque Taiwan quer obviamente a independência e a China não. Também já fizemos uma história de dia sobre isso. Obrigado, Inês. Obrigada, Ricardo. E bom ano para ti outra vez e para os nossos ouvintes. Igualmente. Inês Capucho é a jornalista da secção de Economia do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.